Olá, meus queridos amigos. Deus abençoe o dia de vocês. Quero, nesta manhã, meditar no Salmo de número 130. Nas versões católicas é o Salmo 129. Diz assim o Salmo: Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Espero, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade, e com Ele há copiosa redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Yahvé é perdão. O peregrino do Salmo 130 está numa situação extremamente difícil em seu interior. Ele diz aqui no verso 1: Das profundezas clamo a ti, ó Yahvé. Que profundezas são essas? São as profundezas daquilo que acontece dentro dele. O problema não está do lado de fora dele, mas dentro do seu ser. É aí que reside o problema dele, as profundezas. É onde ele está. Ele está no mais baixo nível existencial da sua vida. Para ele, viver é dor. Para ele, viver é lágrima. Para ele, viver é algo difícil, terrível, porque é dentro dele que habita agora uma tristeza profunda. É dentro dele que habita agora uma situação terrível. Por isso, ele faz o que é certo. Das profundezas onde eu estou, onde eu me coloquei, eu clamo a ti, Yahvé. Ele faz o certo. Nessa situação ruim, interior, ele clama a Deus. Ele busca o socorro de Deus. E nisso o peregrino faz muito bem. E ele diz no verso 2: Senhor, escuta a minha voz. É alguém que está clamando com muita dor, com muita necessidade, e pede a Deus, roga que Yahvé o escute. Que Yahvé coloque seus ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ele clama a Yahvé para que ouça. Veja, ele não está numa situação existencial ruim. E aí ele vai ler um livro de autoajuda e ele diz: eu posso me ajudar se eu tiver pensamentos positivos, se eu pensar para frente, se eu disser assim, eu vou sair dessa situação. Não é autoajuda. O que vai ajudá-lo é clamar a Yahvé, é buscar o Senhor Deus, é pedir a Deus que o ajude. É isso que vai ajudá-lo dentro daquilo que ele está sofrendo. Nos versos 3 e 4, ele vai dizer qual é o motivo pelo qual ele entrou nessa situação. Ele não entrou de graça. Houveram motivos. E aí ele diz no verso 3: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então o problema dele consiste em pecados, iniquidades, coisas erradas que ele fez contra Deus, contra o próximo. Ele agiu mal. Ele não foi bem.
há pecados na sua vida que o colocaram nessa situação de iniquidade, de abandono, nessa situação de desespero, nessa situação de estar nas profundezas. São pecados na vida dele. E esses pecados agora cobram o seu preço. Cobram o seu preço. São esses pecados que o colocaram nessa situação. Mas aí ele diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Yahvé, quem subsistirá? A questão é a seguinte: ele tem pecados, mas aí ele pergunta, se o Senhor ficar castigando cada pecado que um ser humano comete, cada um deles, observar direitinho, vou dar o castigo agora neste pecado, aí ele cometeu aquele outro, vou dar o castigo agora. A pergunta dele é: Senhor, se tu fizeres isso, quem subsistirá? Isso nos traz uma questão muito interessante. Todo pecado que fazemos é, em primeiro lugar, contra Deus. Claro, alguns pecados são também contra o próximo. Muitos pecados são contra o próximo. Mas, mesmo sendo contra o próximo, nós fazemos esses pecados, realizamos contra Deus. Deus é ofendido nos nossos pecados. Deus é maltratado por nós em nossos pecados. Então, todos os pecados que cometemos, eles ofendem de alguma forma a Deus. Veja bem, Deus, por ser Deus, como Ele é justo, Ele vai ter que dar o castigo dos pecados. Isso é óbvio. Senão Ele não poderia ser Deus, senão não poderia ser justo. Ele vai ter que dar o castigo dos pecados. Mas, conforme ele diz aqui, se Deus for dar o castigo no momento em que cada pecado é cometido, não existiria ninguém vivo na face da terra. Não existiria. De alguma forma, Yahvé segura esse castigo. E mais, mesmo os nossos pecados ofendendo a Deus, Deus mesmo não é diminuído quando cometemos pecados contra Ele. Deus não é diminuído. Se eu um dia blasfemar de Deus, xingar Deus ou algo assim, não é porque eu faço isso que Deus lá no céu diz: puxa, agora eu fui diminuído por aquela pessoa que falou mal de mim. Não, gente, de jeito nenhum. Deus continua sendo Deus. Yahvé é o mesmo. Yahvé não é diminuído pelos nossos pecados contra Ele. De jeito nenhum. Yahvé é sempre o mesmo. Agora, Ele julga porque é justo. E Ele tem que condenar o pecado. Mas não porque Ele se sentiu diminuído. Não porque assim, o pecado de fulano de tal me ofendeu, agora eu que sou Deus, agora eu fui rebaixado. Não, de jeito nenhum. Deus é sempre o mesmo. Independente dos pecados que os homens cometem contra Ele, Ele é sempre o mesmo. Ele nunca, jamais é diminuído pecado algum. Por isso que Ele pode não observar cada pecado que é feito. Esse não observar é dar o castigo na hora. Né? Ele pode, por isso ele pode ter misericórdia dos pecadores. Sabe o que é misericórdia? Reter um castigo que se deve dar. Reter. Ele pode ter misericórdia dos pecadores. Porque ele é Deus. Ele é Yahvé, o eterno, o que não muda. E aí então, ele diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Contigo está o perdão. É isso, Yahvé é rico em perdoar. E nele, Yahvé, há perdão imerecido. Exatamente porque Yahvé não se sente rebaixado por pecado nenhum que os homens façam. E por mais pecados que os homens façam, é que em Yahvé existe o perdão. E existe esse negócio de perdoar sem que a pessoa mereça perdão. Aliás, gente,
todo o perdão que Deus dá, nós não merecemos o perdão. Nós não merecemos. Mas sabe por que Deus dá perdão de um modo tão amplo, tão grande? Porque o Filho dele, Jesus, morreu na cruz por nós. O Filho dele, Jesus, pagou nossos pecados, todos, sem faltar um. Todos os nossos pecados. E no Filho de Deus, Jesus Cristo, há amplo perdão. Há um amplo perdão. Em Jesus se manifestou essa fartura de perdão de Deus para todos os que buscam, para todos que se arrependem. É em Jesus Cristo que isso se deu. Por isso, Deus é amplo em perdoar. E porque ele dá perdão sem que os homens mereçam. Ele dá perdão à vontade. Porque ele dá perdão. É que ele deve ser temido. É interessante que o temor de Deus não está associado àquele negócio assim, Deus vai me castigar, Deus vai me castigar, Deus vai me castigar. Então eu vou ter medo dele. Vou ficar no meu canto tremendo de medo, porque se eu fizer uma coisinha errada, lá vem raio em cima de mim. Não. Onde é que está o temor aqui? O temor está em um Deus que me vê como um pecador, sabe que tenho pecados, eu também sei que eu tenho meus pecados, mas está em um Deus que diz, eu perdoo você. Não por você, por Jesus, eu perdoo você. E isso nos leva a temer a Deus, respeitar Deus, amar Deus com respeito. Temer é amar a Deus com respeito, pelo que Ele faz. É um Deus bom demais, é um Deus que nos perdoa em Cristo Jesus. No versos 5 e 6, o peregrino do Salmo 130 aguarda pelo Senhor. Veja lá. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas ao romper da manhã. Ele aguarda e espera por Yahvé. A minha alma aguarda por Yahvé. Ele sabe que só Yahvé vai tirá-lo das profundezas. É nosso Deus que nos tira da nossa profundeza existencial. É nosso Deus quem nos levanta, é nosso Deus quem nos dá paz, é nosso Deus quem nos faz viver com os outros, igual aos outros. É nosso Deus quem nos faz. Por isso, se você vai se agarrar a alguma coisa, quando estiver nas profundezas, agarre-se a Deus. Agora, este peregrino aguarda com ansiedade, a minha alma anseia pelo Senhor. Ele está em estado de alerta, ele está com medo, ele está cansado, ele está se sentindo só, mas ele aguarda por Yahvé e coloca a sua esperança na palavra de Yahvé. Na palavra. Ele está nessa situação difícil, com sentimentos ruins, solidão, cansaço, etc. Mas ele tem esperança em Yahvé. Esperança que Yahvé cumpra a sua palavra. O que é a palavra? Essa palavra de Yahvé é a palavra em que Yahvé demonstra que ele perdoa pecados. De pecadores que não merecem. Mas perdoa. Yahvé já tinha dito isso, que ele perdoaria os pecados do povo. Naquela época, naquele contexto, através do sacrifício de animais. Mas quando veio Jesus, através do Cordeiro de Deus, que é Jesus, imolado na cruz. Então, essa é a palavra. E ele espera na palavra. Ele confia no que Yahvé disse. Assim também nós, meus caros. Se você está numa situação de profundeza existencial,
de profundeza interior, onde você está ansioso, cansado, solitário, mal, depressivo, numa situação de tristeza muito grande, clame a Yahvé. Confie no perdão que Yahvé te dá. Busca Yahvé de todo o seu coração. E acredite na palavra que diz que Ele te perdoa, que Ele te ama, mesmo que você não mereça tal. Mesmo você estando nesta situação que está, acredite. Tenha esperança em Yahvé. Creia na sua palavra. E Deus, nosso Deus, vai te levantar de onde está. Tenha esperança, creia e busque Yahvé. E aí, ele termina nos versos 7 e 8. Espero a Israel no Senhor. Então, ele está pedindo a todo o povo de Deus que, se vai ter esperança, que tenha em Yahvé. Se vai exercer esse negócio de um dia as coisas estarão melhores em mim, que ele espere isso através do seu Deus. Não através de circunstâncias externas, exteriores, mas em seu Deus, que vai fazer isso e que é capaz de fazer isso. E aí, ele diz, pois com Yahvé a benignidade e com ele a copiosa redenção. Yahvé é benigno, ou seja, ele tem um coração voltado para fazer o bem, até a pecadores. Coração voltado, Yahvé benigno, ele é bom mesmo. Ele tem sentimentos bons em relação a nós, por isso é que devemos buscar nele, confiar e dele depender. E dele receber o perdão. Aí ele diz também que em Yahvé a copiosa redenção. Redenção, gente, era, naquela época, libertar um escravo e dar liberdade a ele. Agora você é livre. Ou seja, tirar da situação de escravidão, da situação ruim, da situação de sofrimento para dar liberdade. E de andar com todos os outros de igual para igual. Liberdade. Redenção. Mas aí ele diz, é uma copiosa redenção. A palavra, o adjetivo copioso significa abundante, bastante, muito, demais. Tudo que Yahvé dá é sempre copioso, é sempre abundante demais. Salvação. A salvação dele é grande demais, nos tirou de condenados à morte eterna para a condição de filhos. E isso envolveu tanta coisa, tudo. A salvação dele é grande demais, é abundante demais, é uma enxurrada de água em terra seca. Porque tudo em Yahvé é abundante, é copioso. As coisas. Deus não disse assim, eu vou dar um pouquinho do que eu tenho para esses meus filhos. Não. Paulo diz que aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes com ele não nos dará também graciosamente todas as coisas. Todas as coisas. Quando Yahvé nos der o que ele vai nos dar todas as coisas que ele fez, que ele tem, que ele é. Ele vai nos dar. E Yahvé tudo é assim, tudo é abundante. Yahvé não é mesquinho. Yahvé é mão aberta mesmo, de dar tudo do bom e do melhor para nós. Em Yahvé, a copiosa redenção. Isso é bonito, isso é lindo, para mim e para você. E ele termina assim, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ele vai tirar todas as iniquidades do seu povo. O que Yahvé vai fazer? Ele vai pegar minhas iniquidades e vai jogar fora. Miqueias diz que ele vai lançar no fundo do mar, onde ninguém pode chegar. É assim que Yahvé age conosco. Quando ele nos perdoa para valer. Nós não ficamos mais com pecado nenhum. Temos muitos, mas nenhum fica conosco. Ele tira todos os pecados de nós. Isso significa remir, tirar todos os pecados.
e lançar fora de nós. E quando Ele nos vê como pessoas sem pecado. Não por nós, mas por causa dEle. É Ele que nos tirou os pecados. E Yahvé é um Deus de perdão. Ele perdoa. Ele tira nossos pecados. Ele risca nossos pecados. Não precisamos mais pagar por eles. É por isso que nós devemos pedir o perdão a Yahvé e saber que no sangue de Jesus nós somos perdoados. E aqui eu quero fazer um link com o Novo Testamento, em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Efésios 1, 7 e 8 diz assim: Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco. Ó, que Ele fez abundar, dar muito para conosco, em toda sabedoria e prudência. O que a gente tem aqui? A gente tem primeiro a redenção pelo sangue de Jesus. É Jesus que nos deu a redenção de Deus. Como diz o Salmo, em Yahvé a copiosa redenção. Aqui é pelo sangue de Jesus que essa redenção se efetivou, se tornou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é a consumação de tudo que Deus falou no Antigo Testamento. Tudo, tudo. Aqui a remissão dos pecados, em quem temos a remissão dos nossos delitos. Ou seja, os pecados são tirados de nós e nós não temos mais pecados, porque foram retirados. Diz o texto. E aqui ele fala das riquezas da sua graça. Riqueza é uma graça que dá sem que a gente mereça, é uma graça que nos chega, riquezas demais, que nos chegam a nós, porque Yahvé é rico em nos dar tudo. E, finalmente, diz ele que ele fez abundar para conosco. Essas riquezas da graça ele fez abundar para conosco. Encheu nossa vida da graça dele, das bondades dele, do perdão dele. Encheu a nossa vida e por isso nós saímos das profundezas e andamos de uma forma em lugares altaneiros, em lugares altos, junto com todo o povo de Deus, de igual para igual. De igual para igual. Aqui é Paulo olhando o Salmo 130, sem dúvida. O Salmo 130 nos diz: Yahvé é perdão. Desfruta do perdão dele. Deus abençoe você.